Benzinho, sua mãe mudou a senha. Não posso mais usar o cartão dela para minhas compras. Foi essa mensagem no grupo da família que vi acidentalmente no celular do Marcos, quando ele o esqueceu na mesa de jantar da minha casa. 20 minutos depois, meu filho invadiu minha casa gritando como um louco. Mal sabiam eles das outras surpresas que eu havia preparado. Se você já passou ou conhece alguém que tenha passado por manipulação familiar, curta este vídeo. E se quiser saber como uma mulher de 70 anos conseguiu virar o jogo contra quem tentou roubá-la, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Meu nome é Silvana Santos, tenho 70 anos e durante 2 longos anos fui sistematicamente roubada pelo meu próprio filho e pela mulher dele. Mas quando finalmente abri os olhos para a verdade, decidi que não seria mais vítima de ninguém. Esta é a história de como perdi um filho, mas ganhei minha dignidade de volta. Deixa eu te contar desde o começo. Não o começo daquela terça-feira caótica em que tudo explodiu, mas o verdadeiro começo. O dia em que tudo começou a desmoronar, mesmo sem eu perceber. Vivo em São Paulo, na Vila Mariana, numa casa de 2 andares que construí com meu falecido marido, Roberto. Ele se foi há 5 anos, deixando um vazio enorme no meu coração, mas também me deixou bem amparada financeiramente. Roberto sempre foi cuidadoso com dinheiro. Trabalhava como engenheiro civil e, ao longo de 40 anos de casamento, conseguimos juntar um bom patrimônio. A casa estava quitada. Eu tinha uma pensão confortável, algumas economias investidas. Nada extravagante, mas o suficiente para viver com tranquilidade e dignidade. E tinha meu filho, Marcos, meu único filho, minha maior alegria e, como descobriria mais tarde, minha maior decepção. Marcos sempre foi um bom filho. Pelo menos era o que eu achava. Cresceu mimado. Não vou mentir. Era filho único, e depois que Roberto morreu quando Marcos tinha apenas 18 anos, acho que compensei a falta do pai com ainda mais atenção e cuidado. Paguei sua faculdade de administração, comprei seu primeiro carro, dei entrada no apartamento dele quando se formou. Porque era isso que mães faziam, não era? Cuidavam dos filhos, e eu tinha recursos para isso. Marcos se casou aos 40 anos, há cerca de 3 anos. Eu já achava que ele ficaria solteiro para sempre, então fiquei genuinamente feliz quando conheceu Carolina. Ela tinha 35 anos, trabalhava como gerente de loja em um shopping e parecia normal, simpática até. Nas primeiras visitas, sempre trazia flores, elogiava minha comida, perguntava sobre minha saúde. Dona Silvana, a senhora cozinha tão bem. Marcos tem tanta sorte de ter uma mãe como a senhora. Essa casa é linda, a senhora cuidou de tudo com tanto carinho. Que jardim maravilhoso, a senhora tem mãos de fada. Eu comia esses elogios como uma idiota faminta por aprovação. Viúva, solitária, ansiosa para que meu filho fosse feliz. Carolina sabia exatamente o que dizer. Agora percebo que cada palavra era calculada. Cada sorriso, uma máscara. O casamento foi simples, numa cerimônia pequena num buffet da Zona Sul. Paguei metade das despesas, mesmo eles dizendo que não precisava. Queria contribuir. Era o casamento do meu filho, afinal. Foi logo depois do casamento que as coisas começaram. Sutilmente. Tão sutilmente que não percebi até ser tarde demais. Mãe, você pode emprestar uns R$ 500? É só até o fim do mês. O cartão de crédito veio mais alto que o esperado. Mãe, pode nos ajudar com R$ 1.000? A geladeira do apartamento quebrou e precisamos comprar uma nova urgente. Mãe, foram só 800. O carro do Marcos precisou de um reparo. Você sabe como é. Imprevistos. Sempre empréstimos. Sempre com promessas de devolução. Promessas que nunca se concretizavam. Mas eu não ligava muito. Era meu filho. Se ele estava precisando, eu ajudaria. Que mãe não faria isso? Aí começou a segunda fase. A fase do cartão. Foi numa tarde de domingo. Estávamos almoçando na minha casa, como fazíamos quase todo fim de semana. Eu havia preparado uma feijoada completa, a favorita do Marcos. A mesa estava farta. Carolina comeu pouco, dizendo que estava de dieta, mas elogiou tudo profusamente. Dona Silvana, a senhora é uma chefe. Sério,
Deveria abrir um restaurante. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, Carolina entrou na cozinha. Marcos estava na sala, assistindo futebol. Dona Silvana, posso te pedir um favor enorme? Claro, filha. O que foi? É que... Ah, que vergonha! Ela baixou os olhos, parecendo genuinamente constrangida. É que meu cartão de crédito está com o limite estourado e eu preciso comprar os remédios do mês da minha mãe. Ela tem pressão alta e não pode ficar sem. Você poderia me emprestar seu cartão só por hoje? Amanhã mesmo já resolvo isso com o banco. É uma emergência, sabe? Remédios. Para a mãe dela. Uma emergência de saúde. Como eu poderia recusar? Claro, querida, deixa eu pegar. Peguei minha carteira e retirei meu cartão de crédito principal. Dei a ela e expliquei a senha. Simples assim. Confiante. Ingênua. Muito obrigada, dona Silvana. A senhora é um anjo. Amanhã mesmo devolvo. Ela devolveu. No dia seguinte, como prometido, apareceu na minha casa com o cartão, junto com um buquê de rosas brancas. Para agradecer pela ajuda de ontem, a senhora salvou minha mãe. 2 semanas depois, recebi a fatura do cartão. R$ 470 gastos naquele domingo. Mas não eram remédios. Eram roupas. De uma loja de departamento no shopping. 3 peças de roupas femininas. Fiquei confusa. Liguei para o Marcos. Filho, a Carol usou meu cartão outro dia para comprar remédios para a sogra dela, mas aqui na fatura aparece roupas de um valor alto. Será que fizeram alguma clonagem? A resposta dele foi rápida, tranquilizadora, ensaiada. Ah, mãe, foi mal, esqueci de te avisar. A Carol acabou comprando umas coisas para ela também quando foi ao shopping. Mas foi coisa pouca, né? E ela precisava mesmo. Estava sem roupa adequada para o trabalho. Você não se importa, né? É praticamente sua nora. Quase uma filha. Praticamente sua nora. Quase uma filha. Não, claro que não me importo. Só fiquei confusa com a fatura. Desculpa pela confusão, mãe. Vou falar para ela te avisar na próxima vez. Próxima vez. E houve próxima vez. E outra. E outra. Mãe, posso usar seu cartão hoje? O meu ainda não chegou o novo. Dona Silvana, dá para me emprestar o cartão só rapidinho? Preciso comprar um presente de aniversário para minha prima. Mãe, me manda o número do seu cartão? É que preciso fazer uma compra online urgente e o meu está bloqueado. Sempre urgente, sempre rapidinho, sempre emergência. E eu sempre dizia sim, porque era meu filho pedindo, porque era minha nora, que tanto elogiava minha casa, minha comida, meu jardim, porque eu estava sozinha e eles eram minha família. Minha única família. As faturas foram ficando mais altas. 600, 1.200, 1.800, 2.300. Eu começava a me preocupar, mas toda vez que mencionava, recebia a mesma resposta. Mãe, não seja mesquinha. Você tem dinheiro guardado. O que são alguns reais para você? Você quer que seu filho passe necessidade? Mesquinha. Essa palavra começou a aparecer cada vez mais, como uma acusação, como uma forma de me fazer sentir culpada por questionar. Mãe, você é muito mesquinha com a gente. A gente só pede ajuda quando realmente precisa. Dona Silvana, desculpa incomodar de novo. Sei que a senhora fica chateada quando pedimos ajuda. Eu? Chateada? Mesquinha? Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava sendo egoísta? Será que estava me apegando demais ao dinheiro? Roberto sempre dizia que dinheiro era para ser usado, não guardado. E ele tinha deixado aquele patrimônio para mim justamente para eu ter uma vida tranquila e ajudar nosso filho quando necessário. Mas será que era necessário mesmo? Os meses foram passando. As faturas continuavam altas. Eu pagava tudo, calada. Questionava pouco. Tinha medo de ser chamada de mesquinha de novo. Tinha medo de criar conflito. Tinha medo de afastar meu filho. Solidão é uma coisa terrível. Faz você aceitar migalhas de atenção. Faz você pagar caro pela ilusão de pertencimento. Faz você tolerar o intolerável só para não ficar completamente sozinha. Durante o dia, a casa ficava muito silenciosa. Era só eu, minhas plantas e as memórias do Roberto espalhadas por cada canto. A poltrona onde ele gostava de ler jornal, a estante com seus livros de engenharia, o jardim que cuidávamos juntos aos domingos.
Quando Marcos e Carolina vinham almoçar, a casa ganhava vida. Havia conversa, risadas, barulho. Me fazia sentir útil novamente. Me fazia sentir mãe. E se o preço dessa companhia era abrir minha carteira sem questionar, eu estava disposta a pagar. Até aquele dia no banco. Foi numa manhã de quinta-feira, 6 meses atrás. Eu havia ido ao banco para pagar algumas contas e resolver uns assuntos. O gerente, um senhor chamado Paulo que me atendia há anos, me chamou em sua sala. Dona Silvana, preciso conversar com a senhora sobre uma questão delicada. Meu coração acelerou. Pensei em fraude, roubo de identidade, essas coisas que a gente vê na televisão. Suas faturas de cartão de crédito estão consistentemente altas nos últimos 18 meses. E a senhora está usando parte das suas reservas para pagá-las. Se continuar nesse ritmo, em 2 anos suas economias vão estar comprometidas. Ele mostrou gráficos, números, projeções, tudo muito técnico. Mas o resumo era simples. Eu estava gastando muito mais do que ganhava. E o dinheiro que Roberto havia deixado guardado estava sendo consumido rapidamente. São as compras do seu filho e nora? Perguntou Paulo gentilmente. Como ele sabia? Porque os padrões de compra mudaram drasticamente. Antes, a senhora gastava principalmente em supermercado, farmácia, contas domésticas. Agora são lojas de roupa, restaurantes caros, eletrônicos. Eletrônicos? Que eletrônicos? Pode me mostrar os extratos dos últimos 6 meses? Ele imprimiu. Página após página de despesas. Eu comecei a ler, e meu estômago começou a embrulhar. Restaurante Fasano, R$ 850. 3 jantar no mesmo mês. Loja de roupas de grife, 1.200, 1.450, 980. Loja de eletrônicos, 3.600. Um computador Apple. Loja de perfumes importados, 790. Spa de luxo, 920. Academia particular, 650 mensais. E por aí ia, página após página de gastos que não eram meus, gastos que eu nunca autorizei, gastos que nem sabia que existiam. Esse computador, eu não comprei isso. Está no seu cartão, dona Silvana. Mas eu não autorizei. Não dei permissão. Paulo ficou em silêncio por um momento. Então disse com cuidado. Dona Silvana, alguém tem a senha do seu cartão? Meu filho. E minha nora. Mas só para emergências, para situações específicas. Pelo que vejo aqui, as emergências estão acontecendo toda semana. Saí do banco atordoada. Carreguei aquele maço de extratos como se fossem evidências de um crime. E eram, não eram? Cheguei em casa e sentei à mesa da cozinha. Coloquei os extratos à minha frente e comecei a somar. Apenas os últimos 6 meses. Apenas o que Paulo havia imprimido. O total me fez sentir náusea. 37 mil. 37 mil reais em 6 meses. Para emergências. Peguei o telefone para ligar para o Marcos. Queria uma explicação. Merecia uma explicação. Mas antes que pudesse discar, ouvi o barulho da chave na fechadura. Eram eles, Marcos e Carolina, entrando na minha casa, com a chave que eu havia dado para emergências. Mãe, que surpresa boa você estar em casa. Marcos entrou sorrindo, como se nada estivesse errado, como se 37 mil reais não fossem nada. Carolina veio atrás, carregando sacolas. Muitas sacolas. De lojas caras. Oi, dona Silvana. Viemos buscar umas coisas que deixamos aqui semana passada. Que bom encontrar a senhora. Olhei para as sacolas. Depois para os extratos sobre a mesa. Depois para meu filho. E pela primeira vez, em 2 anos, disse não. Precisamos conversar. A expressão do Marcos mudou imediatamente. O sorriso desapareceu. Ele viu os papéis sobre a mesa. O que é isso? Extratos do cartão de crédito, dos últimos 6 meses. Carolina ficou pálida, mas foi só por um segundo. Depois, recompôs-se rapidamente. Ah, é sobre isso. Ela deu um risinho forçado. Olha, dona Silvana, eu ia conversar com a senhora sobre isso. É que as coisas ficaram um pouco acumuladas. Mas vamos pagar tudo. Pode deixar. 37 mil reais, Carolina. Vocês vão pagar 37 mil reais? Marcos se aproximou da mesa e pegou os extratos.
Começou a folhear, como se estivesse checando se estava tudo correto. Mãe, você está exagerando. Não é tudo isso. Está aqui, Marcos. Impresso. Do banco. São R$ 37 mil só nos últimos 6 meses. E o gerente disse que esse padrão vem de 1 ano e meio. Você faz ideia de quanto dinheiro é isso? Mas foram todas compras necessárias, mãe. Você autorizou. Você sempre dizia que estava tudo bem. Necessárias? Um computador de R$ 3.600 é necessário? Jantares de R$ 850 são necessários? Perfumes de R$ 780? Você não entende, mãe. Marcos estava começando a ficar irritado. A Carol precisa se apresentar bem no trabalho dela. Ela é gerente, precisa causar boa impressão. E eu preciso de um bom computador para o meu trabalho. Você sempre disse que a gente poderia contar com você. Para emergências, Marcos, não para bancar um estilo de vida de luxo. Foi quando Carolina entrou na conversa com aquela voz doce e condescendente que ela usava quando queria me manipular. Dona Silvana, entendo que a senhora esteja preocupada com o dinheiro. Sei que na idade da senhora as pessoas ficam mais receosas, mais presas ao passado. Minha avó era assim também. Mas a senhora tem tanto dinheiro guardado. O que custam alguns reais para ajudar sua própria família? Na idade da senhora, as pessoas ficam mais receosas. Minha avó era assim também. Ela estava me infantilizando, me tratando como se eu fosse uma velha confusa e teimosa que não entendia como o mundo moderno funcionava. Carolina, eu não sou sua avó. E não estou confusa. Estou lúcida o suficiente para saber que R$ 37 mil não é alguns reais. Mas, mãe... E não pedi a opinião dela, Marcos. Pedi a sua. Você é meu filho. Me diga, você realmente acha que isso está certo? Houve um silêncio tenso. Marcos olhou para Carolina. Ela olhou de volta. Uma comunicação silenciosa entre eles, me excluindo completamente. Então Marcos disse: Mãe, francamente, você está fazendo tempestade em copo d'água. Você tem dinheiro, tem a casa quitada, tem a pensão do pai, tem investimentos. O que custa ajudar seu próprio filho? O que custa? Como se eu não tivesse custado já. Como se eu não tivesse sacrificado já. Como se os últimos 2 anos de gastos absurdos não fossem o suficiente. Quero o cartão de volta. Silêncio. O quê? Carolina arregalou os olhos. Quero meu cartão de volta. Agora. Mãe, não seja ridícula. Não estou sendo ridícula, Marcos. Estou sendo responsável. Vocês usaram meu cartão sem permissão para compras que não eram emergências. Gastaram uma fortuna. E não demonstram nenhum remorso. Então quero o cartão de volta. Carolina revirou os olhos. Revirou. Como se eu fosse uma criança fazendo birra. Está bem, dona Silvana. Se é isso que a senhora quer. Ela tirou o cartão da bolsa e jogou na mesa. Literalmente jogou, fazendo um barulho seco contra a madeira. Tome, seu precioso cartão. Carol, calma. Marcos tentou suavizar, mas eu via nos olhos dele raiva, frustração, como se eu fosse o problema. Não, Marcos, deixa sua mãe com o cartão dela. Afinal, ela acha que somos ladrões. Eu não disse isso. Não precisou dizer, dona Silvana. Está claro o que a senhora pensa da gente. Eles saíram. Marcos nem se despediu. Simplesmente pegou Carolina pelo braço e foram embora, batendo a porta. Fiquei ali, sozinha na minha cozinha, com os extratos espalhados na mesa e meu cartão recuperado. Deveria me sentir vitoriosa, mas me senti vazia. Nos dias seguintes, o silêncio foi ensurdecedor. Marcos não ligou, não mandou mensagem, nem mesmo um pedido de desculpas. Uma semana depois, recebi a nova fatura do cartão. E mesmo com o cartão de volta, havia mais compras. Muitas mais. Como? Aí entendi. Carolina havia feito uma cópia do cartão. Ela tinha uma cópia. Liguei imediatamente para o banco e bloqueei o cartão. Pedi um novo, com nova numeração, nova senha. E dessa vez, Paulo me ajudou a configurar alertas no celular para cada compra acima de R$ 50. Dona Silvana, ele disse, considere fazer um boletim de ocorrência. Isso é uso fraudulento de cartão. Contra meu próprio filho? Contra quem quer que esteja usando seu cartão sem autorização. Mas eu não conseguia. Ainda não. Era meu filho. Meu único filho. Tinha que haver uma explicação.
Uma conversa, uma forma de resolver isso em família. Quando o novo cartão chegou, guardei-o no meu quarto. Troquei a senha para algo que só eu sabia. Uma data que tinha significado só para mim e para Roberto. O dia em que nos conhecemos. Achei que com o cartão novo e protegido, o problema estaria resolvido. Como eu estava errada. Porque uma semana depois, recebi uma ligação de Marcos. Mãe, precisamos conversar, pessoalmente. É importante. Meu coração se encheu de esperança. Finalmente. Finalmente ele ia se desculpar, reconhecer o erro, propor um plano de pagamento, consertar nossa relação. Claro, filho, vem jantar amanhã, faço aquela sua lasanha favorita. Não, mãe, não é esse tipo de conversa. Vou aí agora, com a Carol. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Chegaram 1 hora depois. Dessa vez, sem sorrisos, sem abraços, sem os elogios costumeiros sobre minha casa ou minha comida. Sentamos na sala. Eu no sofá. Eles no outro sofá, de frente para mim. Como se fosse uma negociação empresarial. Fria, formal. Mãe, temos uma proposta para você. Proposta? Sabemos que você ficou chateada com os gastos. Entendemos. Então pensamos numa solução que funciona para todo mundo. Ele tirou um papel do bolso. Desdobrou. Colocou sobre a mesinha de centro entre nós. Era um acordo. Datilografado. Em linguagem formal. Vamos estabelecer uma mesada. Um valor fixo mensal que você nos dá. Assim você sabe exatamente quanto vai sair todo mês e a gente consegue planejar nossos gastos. Mesada? Para meu filho adulto de 42 anos e sua esposa de 37? E quanto seria essa mesada? R$ 4.500 por mês. R$ 4.500. É um valor justo, mãe. Cobre nossas necessidades. E assim você não se preocupa mais com o cartão. E se eu disser não? O clima na sala mudou instantaneamente. Carolina se inclinou para a frente, com aquele olhar duro que eu nunca tinha visto antes. Dona Silvana, não seja teimosa. Isso é o mínimo que a senhora pode fazer pelo seu filho. Depois de tudo que ele fez por você. Tudo que ele fez por mim? Desculpa, mas o que exatamente meu filho fez por mim? Ele visita a senhora, liga, se preocupa. Quantos idosos são abandonados pelos filhos? A senhora tem sorte que o Marcos ainda dá atenção para você. Muitos filhos simplesmente colocam os pais em asilo e esquecem. A ameaça estava lá, nas entrelinhas. Velada, mas clara. Me comporte ou vou ficar sozinha. Pague ou serei abandonada. Aceite os termos ou perca meu único filho. Preciso pensar. Pensar em quê, mãe? Marcos estava irritado agora. É uma proposta justa. A gente nem está pedindo muito. Você tem condições. Preciso pensar, Marcos. É uma decisão importante. Você tem até domingo. Carolina se levantou. A gente volta domingo para a resposta. E sugiro que pense bem, porque essa é a nossa última oferta. Se você recusar, vamos ter que considerar outras opções. Outras opções? Mas antes que eu pudesse perguntar, eles já estavam indo embora. Fiquei ali, sozinha novamente, olhando para aquele papel sobre a mesa. Um acordo. Formal. Exigindo R$ 4.500 mensais. De repente, a palavra mesquinha fazia sentido de um jeito completamente diferente. Não era eu quem era mesquinha. Eram eles. Mesquinhos, gananciosos, cruéis. E as outras opções me assombraram pelos próximos dias. O que significava? Iriam me processar? Me ameaçar? Cortar contato completamente? No sábado à noite, véspera do prazo que haviam me dado, eu estava na cozinha preparando chá quando ouvi um barulho na porta da frente. Alguém tentando a chave. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era Carolina. Sozinha. Tentando sua cópia da chave. A que eu havia dado para emergências. Menos que eu havia trocado a fechadura na quinta-feira. Ela tentou 2, 3 vezes. Depois bateu na porta. Forte. Dona Silvana, sei que está aí. Abra a porta. Não abri. Dona Silvana. Ela bateu mais forte. Seu filho está preocupado com você. Ele pediu para eu vir verificar se estava tudo bem. Mentira.
Marcos nem estava ligando para mim fazia dias. Peguei meu celular e filmei. Filmei ela batendo na porta, gritando, fazendo escândalo. Depois de uns 10 minutos, ela desistiu. Mas antes de ir embora, gritou: "Você vai se arrepender disso, velha. Vai ficar sozinha. Seu filho nunca mais vai querer falar com você." Velha. Não, dona Silvana. Não há máscara de respeito falso. Apenas velha. A verdadeira Carolina havia aparecido. No domingo, não compareceram. Mas recebi uma mensagem de Marcos. "Mãe, já que não quer ajudar sua própria família, vamos ter que buscar outras opções. Mas saiba que qualquer coisa que aconteça daqui para frente é sua culpa." Bloqueei o número. Troquei as senhas de todos os meus cartões. Coloquei alertas em todos os acessos e, pela primeira vez em 2 anos, consegui dormir tranquila. Mas a tranquilidade durou pouco. Muito pouco. Nos 3 meses seguintes, vivi numa calmaria tensa. Marcos não entrou mais em contato. Carolina também não. E por mais que doesse, por mais que a casa parecesse ainda mais silenciosa, sem as visitas deles, eu sentia um alívio estranho. Um alívio de não ter que andar em ovos. De não ter que justificar cada decisão. De não ser chamada de mesquinha ou teimosa toda vez que questionava um gasto. Comecei a reorganizar minha vida. Fui ao banco várias vezes com Paulo, meu gerente, para entender exatamente onde estava financeiramente. O retrato não era bonito. Dona Silvana, nos últimos 2 anos, a senhora gastou aproximadamente R$ 75.000 além da sua renda normal. R$ 75.000. R$ 75.000 que saíram das minhas economias. Do dinheiro que Roberto havia guardado cuidadosamente durante décadas. Do nosso futuro que ele planejou para que eu tivesse uma velhice tranquila. Mas a boa notícia, Paulo continuou, é que a senhora ainda tem uma reserva saudável. Seus investimentos continuam rendendo. E agora que os gastos pararam, em alguns anos consegue recuperar o que foi perdido. Alguns anos. Se eu vivesse alguns anos. Se nada mais acontecesse. Eu fazia caminhadas diárias no parque próximo à minha casa. Era uma rotina que Roberto e eu tínhamos e que mantive depois que ele se foi. Me dava estrutura. Me mantinha saudável. E me dava tempo para pensar. Foi durante uma dessas caminhadas que conheci Dona Helena. Ela era minha vizinha de 3 casas para baixo. Uma senhora de 68 anos, sempre sorridente, sempre acompanhada de um poodle minúsculo chamado Pipoca. "Eu sempre vejo você caminhando por aqui", ela disse numa manhã. "Moro logo ali, a Casa Azul." Começamos a caminhar juntas. Todos os dias. 7 da manhã. Conversa leve sobre o clima, as plantas, as notícias, nada muito profundo. Até que um dia, ela perguntou: "Seu filho não aparece mais aos domingos. Vocês brigaram?" Eu estava carregando aquilo sozinha fazia tanto tempo. E talvez fosse a gentileza no tom dela, ou o fato de que ela era praticamente uma estranha e não me julgaria. Mas de repente tudo saiu. Contei tudo. Os 2 anos de gastos, as manipulações, o cartão copiado, a proposta da mesada, a tentativa de Carolina de invadir minha casa. Helena escutou em silêncio, sem interromper. E quando terminei, ela disse: "Silvana, você está sendo vítima de abuso financeiro de idosos. Abuso financeiro de idosos." Ela disse isso com tanta certeza, tanta clareza, que me fez parar no meio da caminhada. "Eu sei porque passei por algo parecido", ela continuou. "Minha sobrinha fez exatamente a mesma coisa. Começou com pequenos empréstimos. Depois passou a usar meu cartão para emergências. Quando percebi, ela tinha acumulado R$ 30.000 em dívidas no meu nome. Tive que tomar medidas legais." "O que você fez?" "Cortei o acesso. Troquei senhas. Fechei contas conjuntas que ela havia me convencido a abrir. E quando ela tentou continuar, fiz um boletim de ocorrência. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas foi necessário." "E sua relação com ela?" "Acabou. Ela nunca me perdoou por trair a família, como ela disse. Mas sabe de uma coisa? Eu durmo tranquila agora. Não fico me preocupando com o que vai desaparecer da minha conta. Não fico andando em ovos para não ser chamada de egoísta. Eu tenho paz. Paz. Algo que eu não tinha fazia muito tempo. Você acha que meu filho vai tentar algo?" Helena ficou séria. "Silvana,
Quando você corta o acesso ao dinheiro de pessoas assim, elas podem fazer de tudo, desde chantagem emocional até medidas legais. Você precisa se proteger. Como? Documentação. Guarde todos os extratos, todas as mensagens. Grave conversas se precisar. E considere conversar com um advogado especializado em direito de família. Só para saber seus direitos. Segui o conselho dela. Comecei a organizar tudo. Separei os extratos bancários de 2 anos em ordem cronológica. Imprimi as mensagens de texto. Salvei os vídeos que tinha de Carolina tentando entrar na minha casa. Criei um arquivo, físico e digital, de tudo que poderia ser considerado evidência. E quanto mais eu olhava para aquilo, mais me dava conta da extensão da situação. Não eram apenas gastos aleatórios. Havia um padrão. Sempre antes das grandes compras, Carolina aparecia na minha casa. Sempre com elogios. Sempre com aquele sorriso doce. Dona Silvana, essa sobremesa está divina. Dona Silvana, que casa organizada. Dona Silvana, a senhora parece mais jovem a cada dia. Ela me amolecia com elogios. Me deixava vulnerável. Me fazia sentir apreciada. E então, alguns dias depois, havia uma compra grande no cartão. Era calculado, sistemático, predatório. Uma tarde, enquanto revisava tudo isso, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Dona Silvana Santos? Sim, quem é? Meu nome é Dr. Augusto Meireles. Sou advogado. Represento Marcos da Silva Santos e Carolina Ferreira Santos. Estou ligando para informá-la de que meus clientes estão iniciando um processo legal e a senhora receberá uma notificação oficial nos próximos dias. Meu coração parou. Processo legal? Por quê? Não posso discutir os detalhes por telefone, Dona Silvana, mas sugiro que procure representação legal. A notificação explicará tudo. Tenha um bom dia. Ele desligou. Fiquei parada, o telefone ainda na mão, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Marcos estava me processando. Meu filho estava me processando. Mas por quê? Eu não tinha feito nada além de me proteger, além de cortar o acesso ao meu próprio dinheiro, as outras opções que Carolina tinha mencionado. Liguei imediatamente para Helena. Minha voz estava tremendo quando ela atendeu. Helena, ele me ligou. O advogado de Marcos disse que vão me processar. Respira, Silvana. Respira fundo. Onde você está? Em casa. Sozinha. Vou aí. Agora. Ela chegou em 15 minutos. Pipoca junto. Ela me fez sentar. Me trouxe um copo de água. E segurou minha mão enquanto eu tentava não entrar em pânico. Eles não podem simplesmente me processar, podem? Podem. Mas precisam ter motivos. E você também tem direitos. Amanhã de manhã vamos ao meu advogado. O mesmo que me ajudou com minha sobrinha. Ele é excelente nessas situações. Não sei se tenho forças para isso, Helena. Você tem. Eu sei que tem. Porque a Silvana que eu conheci há 3 meses não teria trocado a fechadura. Não teria bloqueado o cartão. Não teria começado a se proteger. Você já está lutando, querida. Agora só precisa de ajuda profissional para lutar de forma mais eficaz. Naquela noite, não dormi. Fiquei imaginando o que Marcos poderia estar alegando. Que eu era uma mãe negligente, que estava mentalmente incapacitada, que lhe devia algo. A notificação chegou 3 dias depois. Um envelope oficial, entregue por um oficial de justiça na minha porta. Abri com mãos tremendo. E o que li me fez o chão sumir debaixo dos meus pés. Marcos e Carolina estavam entrando com um pedido de interdição. Alegavam que eu estava sofrendo de demência, que não estava mais capacitada para administrar minhas próprias finanças, que precisava de um curador legal. E eles se ofereciam como curadores. Estavam tentando me tirar o controle legal da minha própria vida, do meu dinheiro, das minhas decisões, de tudo. Eles alegavam que meu comportamento errático recente, trocar as senhas, recusar ajudá-los, trocar as fechaduras, era evidência de confusão mental, que eu estava paranoica, que estava irracionalmente desconfiada da própria família. Cada linha daquele documento era uma punhalada. Meu filho estava tentando me declarar legalmente insana para ter acesso ao meu dinheiro. Sentei na cozinha, o documento espalhado à minha frente, e chorei. Chorei pela mãe que fui, pelo filho que eu criei,
Pelo relacionamento que não existia mais. Chorei pelo Roberto, que se orgulhava tanto do nosso filho, que dizia que tinha criado um homem de bem, que nunca saberia o que Marcos se tornou. Chorei pela mulher que fui, que acreditava que amor familiar significava algo, que acreditava que ser mãe me protegia de traição, que acreditava que meu filho sempre me defenderia. E então, quando não tinha mais lágrimas, limpei o rosto, peguei o documento. Coloquei junto com todos os outros no meu arquivo de evidências e liguei para a Helena. Quando posso ver o advogado? O escritório do Dr. Vicente Ferreira ficava num prédio elegante, mais discreto, no bairro do Itaim Bibi. Helena me acompanhou. Eu precisava daquele apoio moral. Minhas mãos suavam, meu coração batia acelerado. Eu continuava sem conseguir acreditar que tinha chegado naquele ponto. Doutor. Vicente era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação discreta e uma expressão que transmitia tanto competência quanto gentileza. Algo no jeito dele imediatamente me fez sentir que eu não estava sozinha. Dona Silvana, Helena me contou um pouco sobre sua situação, mas gostaria de ouvir de você, desde o começo. Não se preocupe com o tempo. Precisamos entender tudo. E eu contei. Tudo. Desde o casamento de Marcos e Carolina, passando pelos empréstimos não pagos, o uso crescente do cartão, a cópia fraudulenta, os 75 mil gastos ao longo de 2 anos, a proposta de mesada, a tentativa de invasão, até chegar ao documento de interdição. Dr. Vicente ouvia atentamente, fazendo anotações. De vez em quando pedia esclarecimentos, mas nunca me interrompeu. Nunca me fez sentir que eu estava exagerando ou sendo dramática. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, revisando suas anotações. Dona Silvana, o que seu filho está tentando fazer se chama abuso financeiro de idosos, é um crime. E a tentativa de obter curatela com alegações falsas pode ser considerada fraude. Mas como vamos provar que as alegações são falsas? Com documentação médica, vou pedir que a senhora passe por uma avaliação psiquiátrica completa. Vamos provar que a senhora está em plena capacidade mental. Isso já desmorona o argumento principal deles. E os gastos? O dinheiro? Isso é separado, mas igualmente importante. Com os extratos bancários que a senhora tem, podemos demonstrar um padrão claro de abuso financeiro. Gastos não autorizados, cópias fraudulentas de cartão. Isso tudo pode resultar em ações criminais contra eles. Eu não sei se quero processar criminalmente meu filho. Dr. Vicente se inclinou para a frente, com gentileza. Dona Silvana, entendo, é seu filho. Mas ele está tentando te tirar sua liberdade, sua autonomia, sua capacidade legal de tomar suas próprias decisões. Isso não é amor, isso é controle, e a senhora precisa se proteger. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Mas era tão difícil processar emocionalmente. O que fazemos agora? Primeiro, respondemos à petição deles. Vamos contestar formalmente. Segundo, a senhora faz a avaliação psiquiátrica. Terceiro, organizamos toda a documentação financeira. E quarto, preparamos nossa própria ofensiva, porque a melhor defesa é um ataque bem preparado. Saímos de lá com um plano, com passos concretos. E pela primeira vez em semanas, senti que tinha algum controle sobre a situação. A avaliação psiquiátrica foi marcada para a semana seguinte. Eram 6 horas de testes, entrevistas e avaliações com um psiquiatra especializado em geriatria. Dr. Renato Costa me fez todo tipo de pergunta. Sobre minha memória, minha capacidade de tomar decisões, minha compreensão de finanças, minha história familiar. Dona Silvana, vou ser direto com a senhora. Está claro para mim que a senhora tem total capacidade mental. Sua memória está excelente para a sua idade. Seu raciocínio é lógico e coerente. Suas decisões financeiras recentes, trocar senhas, bloquear acessos, demonstram precisamente capacidade de julgamento e autoproteção. Não há nenhum indício de demência, confusão ou incapacidade. Nenhum. Pode colocar isso num laudo? Já estou escrevendo. E vou ser muito claro nas minhas conclusões. Qualquer alegação de incapacidade mental no seu caso é infundada e, ouso dizer, maliciosa. O laudo ficou pronto em 3 dias.
7 páginas de avaliação técnica, concluindo categoricamente que eu estava em plenas faculdades mentais. Enquanto isso, Dr. Vicente estava trabalhando na documentação financeira. Ele solicitou ao banco todos os extratos dos últimos 3 anos. Não apenas o cartão de crédito, mas todas as movimentações. E o que descobriu foi ainda pior do que eu imaginava. Numa reunião em seu escritório, ele espalhou documentos sobre a mesa. Dona Silvana, os 75 mil reais que a senhora mencionou são apenas parte do problema. Meu estômago apertou. Carolina não apenas usou seu cartão. Ela abriu outros cartões, no seu nome, com seu CPF. O quê? Ele mostrou os documentos. 3 cartões de crédito de diferentes bancos. Todos abertos há aproximadamente 1 ano. Todos em meu nome. Todos com limites altos. E todos com faturas atrasadas acumulando juros. Como isso é possível? Eu não autorizei. É fraude de identidade, dona Silvana. Ela provavelmente usou cópias de seus documentos. Talvez até tenha falsificado sua assinatura. Esses cartões acumularam juntos mais 45 mil reais em dívidas. 45 mil reais. Em dívidas que eu não contraí. De cartões que não solicitei. Destruindo meu nome no mercado. O total, somando tudo que conseguimos levantar, é de aproximadamente 120 mil reais em gastos e dívidas fraudulentas. 120 mil reais. Eu não conseguia respirar. Era muito dinheiro. Muito mais do que eu imaginava. O patrimônio que Roberto construiu, que deveria me sustentar por décadas, estava sendo devorado. Como vamos provar que não fui eu? Várias formas. Primeiro, o padrão de gastos. As lojas, horários e locais não coincidem com seu perfil habitual. Segundo, câmeras de segurança. Vamos solicitar filmagens das lojas onde esses cartões foram usados. Terceiro, análise de caligrafia dos documentos de abertura dos cartões. E quarto, seu próprio testemunho, corroborado pelo laudo psiquiátrico que prova que a senhora está lúcida e competente. E sobre o pedido de interdição deles. Vamos ao tribunal daqui a 2 semanas. É uma audiência inicial. O juiz vai avaliar os argumentos de ambos os lados e decidir se há mérito para prosseguir com o processo de interdição. Com o laudo do Dr. Renato e toda a nossa documentação, tenho certeza de que o pedido será negado. Mas preciso avisá-la. Vai ser difícil emocionalmente. Seu filho e nora estarão lá. Haverá acusações. Você precisa estar preparada. Estarei. Mas eu não sabia se estava mesmo. Nos dias que antecederam a audiência, mal consegui dormir. Ensaiava mentalmente o que diria, como me comportaria. Tentava imaginar olhar para Marcos e não desmoronar. Helena passou muito tempo comigo. Praticamente se mudou para minha casa naqueles dias. Fazia companhia, conversava, me distraía. E quando eu entrava em pânico, me lembrava por que estava fazendo aquilo. Você está lutando pela sua liberdade, Silvana, pela sua autonomia. Isso é digno, isso é necessário. E você é mais forte do que imagina. Na noite anterior à audiência, eu estava na cozinha fazendo chá quando ouvi meu celular tocar. Número desconhecido. Atendi. Mãe, era Marcos. Fazia meses que não ouvia sua voz. Meu coração se apertou. Marcos, mãe, não precisa ser assim. Podemos resolver isso em família, sem tribunal, sem advogados. Como, Marcos? Você está tentando me declarar insana. Não é isso. É proteção. Você não entende. Você precisa de alguém cuidando de você, do seu dinheiro. Você está sendo irracional. Irracional. A mesma palavra que estava no pedido de interdição. Marcos, eu estou perfeitamente lúcida e estou me protegendo de vocês dois. De nós? Mãe, somos sua família. Tudo o que fizemos foi pedir ajuda. E você nos cortou, nos tratou como criminosos. Vocês me roubaram 120 mil reais, Marcos. Silêncio do outro lado. Não era roubo, era ajuda familiar. Você tem dinheiro. Você deveria querer ajudar seu próprio filho. Não assim. Não com mentiras e manipulação. Se você continuar com isso, mãe, se levar isso a tribunal, vai perder seu filho para sempre. Você vai ficar sozinha. É isso que quer? Ficar velha e sozinha? E aí eu entendi. Pela primeira vez, vi claramente.
Ele não estava preocupado comigo. Ele estava me ameaçando. Solidão como arma. Abandono como castigo. E eu percebi que já estava sozinha, porque o filho que eu tinha, o menino que criei, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido da forma como eu imaginava. Marcos, amanhã vou ao tribunal. E vou lutar, porque mereço respeito, mereço autonomia. E não vou deixar que você ou sua esposa me tirem isso. Você vai se arrepender. Ele desligou. Eu fiquei ali, segurando o telefone tremendo. Mas não de medo, de determinação, porque pela primeira vez em muito tempo eu não estava cedendo, não estava duvidando, não estava deixando que culpa ou medo me controlassem. Estava lutando e ia continuar lutando até o fim. A manhã da audiência amanheceu fria e nublada. Acordei às 5, embora a audiência fosse apenas às 10. Não conseguiria dormir mais de qualquer jeito. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, um conjunto de calça e blazer azul marinho que Roberto sempre dizia que me deixava elegante e confiante. Prendi o cabelo num coque discreto. Coloquei meus brincos de pérola, presente de casamento do Roberto. Precisava estar impecável. Precisava mostrar que era uma mulher lúcida, organizada, competente. Não a velhinha confusa e paranoica que meu filho estava tentando pintar nos documentos. Helena chegou às 7h30, com um tupperware de pão de queijo quentinho. Você precisa comer alguma coisa, vai ser um dia longo. Tentei comer, mas a comida não descia direito. O estômago estava embrulhado. A ansiedade era física, tangível, um peso no peito. E se o juiz acreditar neles? Perguntei, pela 10ª vez. Não vai acreditar. Você tem provas. Laudo médico. Dr. Vicente é excelente. E a verdade está do seu lado. Mas é meu filho, Helena. Meu filho está dizendo que sou louca. Ele está dizendo que você é inconveniente, porque você parou de ser uma fonte ilimitada de dinheiro. Isso não é sobre sua sanidade mental. É sobre controle e ganância. Chegamos ao fórum às 9h15. Dr. Vicente já estava lá, na entrada, com uma pasta grossa debaixo do braço. Dona Silvana, Helena, bom dia. Vamos para a sala de espera. Tenho alguns pontos finais para revisar com vocês. Entramos num prédio grande e antigo, cheirando a processo e justiça acumulados ao longo de décadas. Os corredores estavam cheios de advogados, clientes, funcionários. Todo mundo com expressões sérias, carregando papéis, falando em jargão jurídico. Na sala de espera, Dr. Vicente revisou a estratégia. O advogado deles, Dr. Augusto Meireles, vai tentar pintar a senhora como uma idosa confusa que está tomando decisões irracionais. Vai mencionar a troca de senhas, a troca de fechaduras, o comportamento errático. Nossa linha é simples. A senhora estava exercendo autoproteção legítima contra abuso financeiro comprovado. E se ele me fizer perguntas difíceis? Responda com honestidade. Mantenha a calma. Não se deixe provocar. E lembre-se, a verdade está documentada. Temos extratos, laudos, filmagens, números não mentem. Às 10, fomos chamados para a sala de audiência. Era uma sala formal, com a mesa do juiz elevada, mesas para os advogados de cada lado e cadeiras para as testemunhas e clientes. E lá estavam eles, Marcos e Carolina. Meu filho estava de terno escuro, cabelo penteado, expressão séria. Parecia um executivo, responsável, confiável. A imagem perfeita de um filho preocupado. Carolina estava com um vestido discreto, maquiagem suave, postura composta. Nada da mulher agressiva que gritou "velha" na porta da minha casa. Eles me olharam quando entrei. Marcos desviou o olhar rapidamente. Carolina manteve o olhar frio, quase desafiador. O juiz entrou. Juíza, na verdade. Doutora Beatriz Almeida, segundo a placa em sua mesa. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, expressão neutra mais atenta. Processo número 00451789-2024. Pedido de interdição movido por Marcos da Silva Santos e Carolina Ferreira Santos contra Silvana Santos. Dr. Meireles, a palavra é sua. O advogado dele se levantou. Alto, voz segura, gestos ensaiados. Excelentíssima, o caso aqui é de uma senhora de 70 anos que vem demonstrando sinais claros de deterioração cognitiva.
Mudanças súbitas de comportamento. Paranoia em relação à própria família. Acusações infundadas de roubo contra seu próprio filho. Troca de senhas e fechaduras sem motivo aparente. Recusa em aceitar ajuda ou orientação. Tudo isso aponta para alguém que não está mais em condições de administrar sua própria vida e finanças. Paranoia. Acusações infundadas, sem motivo aparente. Cada palavra era uma facada. Meus clientes, movidos apenas por amor e preocupação filial, tentaram de todas as formas ajudar, mas foram sistematicamente rejeitados e acusados. Estão aqui hoje, dolorosamente, pedindo que o Estado intervenha e proteja uma mulher que não consegue mais proteger a si mesma. Ele sentou. A juíza olhou para Dr. Vicente. Dr. Ferreira? Vicente se levantou, calmo, confiante. Excelentíssima, o que temos aqui não é um caso de incapacidade mental. É um caso clássico de abuso financeiro de idosos e a tentativa desesperada dos abusadores de manterem o controle sobre sua vítima. Dona Silvana Santos está em plenas faculdades mentais, como comprovará o laudo psiquiátrico que apresentaremos. As ações dela, que o outro lado chama de comportamento errático, são, na verdade, medidas racionais de autoproteção contra um padrão documentado de exploração financeira. Ele colocou documentos sobre a mesa. Temos aqui extratos bancários provando gastos não autorizados de 75 mil barais ao longo de 2 anos. Temos evidências de abertura fraudulenta de cartões de crédito em nome de Dona Silvana, acumulando mais 45 mil barrais em dívidas. Temos filmagens de câmeras de segurança mostrando a requerida, Carolina Ferreira Santos, fazendo compras com cartões da autora. E temos um laudo psiquiátrico categórico. Dona Silvana Santos não sofre de demência, confusão ou qualquer incapacidade mental. A juíza estava folheando os documentos, a expressão ficando cada vez mais séria. Dr. Meirelles, seu cliente tem conhecimento desses gastos? O advogado de Marcos pareceu desconfortável pela primeira vez. Excelentíssima, houve um mal-entendido em relação a alguns gastos. Mas isso não muda o fato de que o comportamento da requerida tem sido preocupante. Um mal-entendido de 120 mil? A juíza ergueu uma sobrancelha. Isso me parece considerável demais para ser um mal-entendido, doutor. Excelentíssima, se me permite. Marcos se levantou. Seu advogado tentou segurá-lo, mas Marcos já estava falando. Eu só queria ajudar minha mãe. Ela está sozinha, viúva. Eu só queria estar presente, ajudar a administrar as coisas. E ela me cortou. Me acusou de coisas terríveis. Isso não é comportamento de alguém pensando claramente. A juíza olhou para ele, depois para mim. Dona Silvana, gostaria de dizer algo? Meu coração disparou. Todas as palavras que tinha ensaiado desapareceram da minha cabeça. Olhei para Helena, que assentiu encorajadoramente. Olhei para Dr. Vicente, que fez um gesto de calma. Levantei. Excelentíssima! Minha voz tremeu no começo, mas forcei firmeza. Eu não sou louca. Não sou confusa. Não sou paranoica. Eu sou uma mulher que percebeu, tarde demais, que estava sendo roubada. Que meu filho e minha nora estavam usando meu amor e minha solidão contra mim. Que cada visita, cada elogio, cada abraço era calculado para manter o acesso ao meu dinheiro. Olhei diretamente para Marcos. Ele desviou os olhos. Troquei as senhas porque precisava me proteger. Troquei as fechaduras porque minha nora tentou invadir minha casa. Não são ações de loucura. São ações de sobrevivência. E se reconhecer abuso e agir para se proteger é considerado insanidade, então não há esperança para nenhuma vítima neste mundo. Sentei. Minhas mãos tremiam, mas tinha falado. Tinha me defendido. A juíza ficou em silêncio por um longo momento, olhando os documentos, depois para as partes. Vou analisar toda a documentação apresentada, mas já adianto. O laudo psiquiátrico é bastante claro quanto à capacidade mental da requerida, e as evidências de movimentação financeira não autorizada são no mínimo preocupantes. Vou marcar uma nova audiência para daqui a 1 mês. Até lá, quero que ambas as partes juntem todos os comprovantes financeiros dos últimos 3 anos. Todas as transações, todos os gastos.
E quero, se possível, filmagens de câmeras de segurança das lojas mencionadas nos extratos. Ela bateu o martelo. Audiência suspensa. Saímos dali em silêncio. Já no corredor, Dr. Vicente finalmente falou. Foi muito bem, dona Silvana. Muito bem mesmo. Ela acreditou? Ela está levando a sério. Isso já é uma vitória. O pedido de interdição imediato foi negado. Isso significa que a senhora continua com controle total sobre suas finanças e decisões. Agora temos um mês para construir um caso ainda mais sólido. Olhei para trás e vi Marcos e Carolina saindo da sala de audiência. O advogado deles estava falando sério, gesticulando. Marcos parecia abatido. Carolina, furiosa. Pela primeira vez, percebi algo. Eles estavam assustados, porque a máscara tinha caído. E a verdade estava sendo exposta. O mês que se seguiu foi um turbilhão. Dr. Vicente trabalhou incansavelmente juntando evidências. Filmagens de câmeras de segurança de 4 lojas diferentes, mostrando Carolina usando cartões em meu nome. Documentos do banco confirmando que as assinaturas de abertura dos cartões fraudulentos não batiam com minha assinatura verdadeira. Testemunho do Paulo, meu gerente, sobre o padrão súbito de gastos que começou 2 anos atrás. Helena me ajudou a organizar cronologicamente tudo. Cada gasto com sua respectiva data. Cada empréstimo não pago. Cada promessa quebrada. Era um mosaico de manipulação sistemática. E eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Gravei nossas conversas antigas. Tinha alguns áudios que Marcos havia me mandado por WhatsApp. Mensagens onde ele pedia dinheiro, onde me chamava de mesquinha, onde ameaçava cortar contato se eu não ajudasse a família. Tudo isso foi para o processo. A segunda audiência foi marcada para uma terça-feira, início de tarde. Dessa vez, eu estava menos nervosa. Ou talvez estivesse tão exausta emocionalmente que não tinha mais energia para o nervosismo. Só queria que acabasse, que a verdade fosse reconhecida, que eu pudesse seguir em frente, fosse lá como seria esse seguir em frente. A sala de audiência estava mais cheia dessa vez. Dr. Vicente tinha trazido Paulo como testemunha. Helena estava lá como apoio. E, surpreendentemente, havia 2 outras pessoas que não conhecia. São especialistas em abuso de idosos, Dr. Vicente explicou. Uma assistente social e um perito em documentoscopia. Vão testemunhar sobre o padrão de abuso e sobre as falsificações. Marcos e Carolina chegaram minutos antes do início. Carolina estava diferente, menos composta, o rosto tenso. Marcos evitava olhar na minha direção completamente. A doutora Beatriz entrou e todos nos levantamos. Segunda audiência do processo 00457789-2024. Doutor Ferreira, entendo que tem novas evidências? Sim, excelentíssima. E elas são contundentes. A próxima hora foi uma avalanche de provas. Dr. Vicente foi metódico. Começou pelos extratos, mostrando o padrão claro de gastos. Depois, apresentou as filmagens. Imagem após imagem de Carolina em lojas, usando cartões, comprando itens de luxo. Excelentíssima, estas imagens foram obtidas legalmente através de ofícios judiciais para 5 estabelecimentos comerciais. Em todas elas, vemos claramente a requerida Carolina Ferreira Santos utilizando cartões de crédito em nome de Silvana Santos. A juíza assistia, em silêncio, cada vez mais séria. Então, veio o perito em documentoscopia. Ele projetou imagens ampliadas das assinaturas. Como pode ver, excelentíssima, a assinatura nos documentos de abertura dos 3 cartões fraudulentos apresenta características significativamente diferentes da assinatura verdadeira de Dona Silvana. A pressão, o ângulo, a formação das letras, tudo indica falsificação. E o senhor pode afirmar isso com certeza? Com 98% de certeza, sim. É uma falsificação. A assistente social foi a próxima. Ela falou sobre o perfil psicológico típico de abusadores financeiros de idosos. Começa sempre de forma sutil. Pequenos pedidos, criação de dependência emocional, isolamento gradual da vítima de outras fontes de apoio. E quando a vítima tenta estabelecer limites, há escalada, gaslighting, acusações de que a vítima está confusa ou paranoica. E,
Em casos extremos como este, tentativa de obter controle legal através de interdição ou curatela. E esse padrão se aplica ao caso presente? Perfeitamente, Excelentíssima. É um caso de livro-texto. Então, foi a vez do Paulo. Sr. Paulo Silva, como gerente bancário de Dona Silvana por quantos anos? 15 anos, Excelentíssima. E qual sua opinião sobre a capacidade mental dela? Total. Dona Silvana sempre foi extremamente organizada com suas finanças. Até há 2 anos, quando o padrão de gastos mudou dramaticamente. Eu próprio alertei ela sobre as despesas crescentes, e ela tomou as medidas apropriadas assim que compreendeu a extensão do problema. Isso demonstra clareza mental e capacidade de julgamento. Dr. Meirelles tentou contra-argumentar, tentou minimizar os gastos, alegando que eram ajuda familiar normal. Tentou sugerir que as filmagens não provavam necessariamente fraude, apenas que Carolina usava os cartões com permissão da sogra. Mas estava perdendo. Via-se claramente. Então, a juíza perguntou: Sr. Marcos da Silva Santos, o senhor tem algo a dizer? Marcos se levantou. Parecia menor de alguma forma. Curvado, derrotado. Excelentíssima, Ele olhou para Carolina. Depois para mim. Eu só queria ajudar minha mãe. Ela estava sozinha. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Gastando 120 mil barrais dela sem autorização? Não foi assim. Nós... Ele não sabia o que dizer. Carolina se levantou também, interrompendo. Excelentíssima, com todo respeito, Dona Silvana tem mais dinheiro do que precisa. Ela vive sozinha numa casa enorme. Não tem mais despesas. O que custava ajudar o próprio filho? Essa é a forma moderna de família. Pais ajudam filhos adultos. É normal. E ela está transformando isso num drama porque ficou senil e paranoica. O silêncio que se seguiu foi cortante. Dr. Vicente se levantou. Excelentíssima, acabamos de ouvir a requerida admitir que considera o dinheiro da vítima como sendo dela por direito. O que custava ajudar? Isso não é linguagem de alguém pedindo ajuda em emergências. É linguagem de alguém que se sente com direito ao patrimônio alheio. E o desrespeito demonstrado ao chamar uma mulher comprovadamente lúcida de senil e paranoica só reforça o padrão de abuso emocional. A juíza levantou a mão, pedindo silêncio. Já ouvi o suficiente. Vou dar minha decisão. Meu coração parou. Primeiro, quanto ao pedido de interdição, negado. As provas são categóricas de que Silvana Santos está em plena capacidade mental. O laudo psiquiátrico é claro. Seu comportamento recente, longe de indicar confusão, indica exatamente o oposto. Clareza para reconhecer abuso e agir para se proteger. Respirei. Pela primeira vez em horas, respirei. Segundo, há evidências mais do que suficientes de abuso financeiro. Gastos não autorizados, falsificação de documentos, abertura fraudulenta de contas. Isso não é ajuda familiar, isso é crime. Carolina ficou pálida. Marcos fechou os olhos. Terceiro, estou determinando que os requerentes, Marcos da Silva Santos e Carolina Ferreira Santos, devolvam à requerida todo o valor documentado como sendo gasto ou apropriado indevidamente. O valor total de 120 mil reais deve ser pago em até 180 dias, sob pena de penhora de bens. Excelentíssima. Dr. Meirelles tentou intervir. Ainda não terminei, doutor. Quarto, estou emitindo uma medida protetiva. Os requerentes estão proibidos de se aproximar de Silvana Santos, de entrar em contato direto ou indireto, ou de frequentar a residência dela. Qualquer violação resultará em prisão. Ela olhou diretamente para Marcos e Carolina. E quinto, estou encaminhando cópia deste processo ao Ministério Público para avaliação de ações criminais cabíveis. Falsificação de documento é crime. Uso fraudulento de cartão de crédito é crime. E tentativa de obter curatela através de alegações falsas pode ser enquadrada como estelionato. Bateu o martelo. Caso encerrado. Levantei sem saber bem o que fazer. Dr. Vicente me abraçou. Conseguimos, Dona Silvana. Conseguimos. Helena estava chorando, abraçando-me também. E eu? Eu estava num misto de alívio, exaustão e tristeza. Tinha ganhado.
A verdade tinha prevalecido, mas o custo tinha sido perder meu filho. Olhei para onde Marcos estava. Ele olhou de volta, finalmente. E por um momento, vi algo nos olhos dele. Arrependimento? Vergonha? Ou apenas raiva por ter perdido? Não sei. E percebi que não importava mais. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lenta, dolorosa, mas necessária. Marcos e Carolina apelaram da decisão, mas a apelação foi negada. Eles tinham 180 dias para pagar os 120 mil reais. Não sei como conseguiram o dinheiro, mas conseguiram. Foi feito através de um depósito judicial sem contato direto, uma transferência fria, burocrática. Como se fosse possível compensar o dano emocional com dinheiro. O Ministério Público abriu inquérito. Houve audiências, mais provas, mais depoimentos. No final, foi oferecida uma transação penal. Carolina aceitou. Teria que prestar serviços comunitários e pagar multa. Marcos também aceitou, embora com termos menos severos, já que ficou comprovado que foi mais cúmplice do que instigador. Mas a medida protetiva continuou. Eles não podiam se aproximar de mim. E não tentaram. Pelo menos não por um tempo. 6 meses após o julgamento final, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Mãe, era Marcos, violando a medida protetiva. Mas sua voz estava quebrada, fraca. Marcos, você não deveria estar me ligando. Eu sei. Eu precisava te contar. Carolina me deixou. Silêncio. Ela conheceu outro cara, alguém com dinheiro. Já estava com ele há meses, aparentemente. Levou tudo o que tínhamos. Me deixou com dívidas. Eu perdi o apartamento. Estou morando num quarto alugado. Parte de mim quis sentir satisfação. Justiça poética. A mulher que o usou para me usar acabou fazendo o mesmo com ele. Mas o que senti foi tristeza. Pela vida desperdiçada. Pelo filho que poderia ter sido e nunca foi. Mãe, Desculpa. Por tudo. Você tinha razão. Sobre ela. Sobre tudo. Eu estraguei tudo. Sim, estragou. Você pode me perdoar? Respirei fundo. Marcos, eu te perdoo. Porque você é meu filho e não consigo carregar ódio por você. Mas isso não significa que vou esquecer. Ou que vamos voltar a ter o relacionamento que tínhamos. Você me traiu. Tentou me tirar minha autonomia. Me fez questionar minha própria sanidade. Isso não se apaga com um pedido de desculpas. Eu sei. Eu só precisava que você soubesse que estou arrependido. Sei. E espero que use esse arrependimento para ser uma pessoa melhor. Mas não posso mais ser parte da sua vida, Marcos. Preciso me proteger. Preciso ter paz. Entendo. Ele desligou. E pela segunda vez, perdi meu filho. Mas dessa vez, foi diferente. Foi uma escolha consciente. Uma necessidade. E embora doesse, eu sabia que era o certo. Mas a vida tem formas engraçadas de surpreender você. Dr. Vicente, meu advogado, tornou-se algo mais. Começou com cafés após reuniões sobre o processo. Depois, almoços. Conversas que se estendiam além do estritamente profissional. Descobri que ele era viúvo há 3 anos. Que tinha 2 filhas adultas que moravam em outros estados. Que amava música clássica e jardinagem, assim como Roberto amava. Não foi paixão avassaladora. Foi algo mais suave, mais maduro, companheirismo, respeito mútuo, compreensão de quem já viveu, já sofreu, já perdeu e encontrou forças para seguir em frente. 1 ano após o julgamento final, Vicente me pediu em casamento, num jantar simples na minha casa, no jardim que eu tanto cuidava. Silvana, já vivi uma vida inteira, criei minhas filhas, construí minha carreira. Mas com você, sinto que posso ter mais. Uma vida nova, um companheirismo verdadeiro. O que acha? Aceitei. Nos casamos numa cerimônia pequena, só com Helena, as filhas dele e alguns amigos próximos. Não foi sobre pompa, foi sobre recomeço, sobre provar que nunca é tarde para encontrar felicidade. Vicente se mudou para minha casa. Eu me mudei para a dele. Acabamos ficando entre as duas, criando uma rotina que funcionava para nós dois. E pela primeira vez em anos, a casa não estava silenciosa. Havia música, risadas, conversas profundas sobre tudo e nada.
Havia vida. Helena continuou sendo minha melhor amiga, minha confidente, a mulher que me salvou quando mais precisei. Fazemos nossas caminhadas matinais ainda, só que agora temos ainda mais assunto. Viagens que planejamos fazer, livros que lemos, o grupo de apoio que começamos para outras vítimas de abuso financeiro familiar, porque percebi que minha história não era única. Havia tantas outras Silvanas por aí. Tantos outros idosos sendo explorados por familiares. Tantos outros casos de amor sendo usado como arma de manipulação. E se minha experiência pudesse ajudar, orientar, dar coragem para outros se protegerem, então talvez tudo isso tivesse tido um propósito maior. Uma tarde, enquanto Vicente e eu tomávamos vinho no jardim, observando o pôr do sol, ele perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa? De ter levado seu filho ao tribunal?" Pensei longamente antes de responder. Não. Me arrependo de não ter percebido antes, de ter deixado 2 anos passarem antes de agir, de ter duvidado da minha própria percepção por tanto tempo, mas de ter lutado, de ter me defendido? Não, jamais. Porque aprendi algo fundamental. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E se Marcos voltar? Se tentar reconstruir a relação? Não sei. Talvez um dia, quando ele realmente tiver mudado, quando demonstrar através de ações, não palavras, que entende o que fez. Mas não fico esperando. Não fico vivendo para essa possibilidade. Vivo para mim agora, para nós, para essa vida nova que construímos. Vicente sorriu e segurou minha mão. Você é a mulher mais forte que conheço. Não. Sou apenas uma mulher que aprendeu a não aceitar menos do que merece. E era verdade. Quando olhava para trás, via claramente o caminho. A mulher solitária que aceitava migalhas de atenção em troca de exploração financeira. A mulher que se deixava chamar de mesquinha por defender seu próprio patrimônio. A mulher que quase perdeu tudo porque tinha medo de perder a única família que tinha. Essa mulher não existia mais. No lugar dela estava uma Silvana mais forte, mais consciente, mais completa. Uma mulher que sabia seu valor, que não aceitava manipulação, que tinha amigos verdadeiros, um parceiro que a respeitava e uma paz interior que dinheiro nenhum poderia comprar. O patrimônio que Roberto deixou estava ainda intacto em sua maior parte, com os 120 000 devolvidos e com Vicente contribuindo para as despesas da casa, minhas economias estavam se recuperando. Eu tinha segurança financeira. Mas mais importante, tinha segurança emocional. E todas as noites, antes de dormir, olhava para a foto de Roberto em minha mesinha de cabeceira e conversava com ele. Consegui, amor. Protegi o que você construiu. Protegi a mim mesma e encontrei felicidade de novo. Acho que você estaria orgulhoso. Gostava de imaginar que sim. Que de onde quer que estivesse, Roberto via que a mulher que ele amou tinha encontrado forças que nem imaginava ter. Tinha sobrevivido. Tinha vencido. Tinha recomeçado. E que essa não era uma história de perda, mas de redescoberta. Então, essa foi a minha história. A história de como um simples "sua mãe mudou a senha" se transformou numa batalha judicial pela minha dignidade e autonomia. A história de como perdi um filho, mas ganhei a mim mesma de volta. E se você conhece alguém passando por situação parecida, compartilhe este vídeo. Porque quanto mais pessoas souberem que abuso financeiro familiar é real, é crime e que tem solução, mais vítimas terão coragem de agir. E se você está passando por algo assim, você não está sozinha, você não é louca, você não é mesquinha, você está sendo abusada e merece proteção, merece respeito, merece paz. Procure ajuda, documente tudo, não tenha vergonha. E não deixe que medo ou culpa te impeçam de se defender. Porque no fim, não se trata de dinheiro. Trata-se de dignidade, de autonomia, de viver seus últimos anos com paz, não com terror. E isso não tem preço. Curta, se essa história tocou você de alguma forma. Inscreva-se para mais histórias reais sobre coragem, resiliência e recomeço. E me conte nos comentários. Você conhece alguém que passou por algo parecido? Como lidaram com a situação? Estou aqui, lendo, compartilhando.
apoiando. Porque juntas somos mais fortes. Um abraço, Silvana.